Bem-vindos ao Gélidos Domínios, Éter Tenebras, no meio de um calor. Eu tô falando o Gélidos Domínios, né? Então alguém mandando. Mas nós hoje vamos atacar um outro livro muito interessante, porque há um problema que algumas pessoas estão relatando de que os vídeos de geometria diferencial estão muito complicados, tão difíceis de serem entendidos, pois há alguns critérios, algumas coisas não foram bem definidas, que seriam algumas coisas prévias. Então, assim, eu atropelei coisas. Eu peguei livros que, inclusive, não fazem uma definição prévia de alguns conceitos que são fundamentais para se entender geometria diferencial, em particular conceitos ligados a funções, o estudo de funções. O estudo de funções é um tema de ensino no ensino médio, é o primeiro ano do ensino médio, e a gente estuda isso, né? E depois a gente vê funções o tempo todo. Função é talvez o conceito mais importante da ciência moderna. Então, não tem em virtude da enormidade de aplicações, né? Do conceito de função. E como a gente aqui tem essa pretensão de difundir um certo conhecimento que não está aí acessível tão facilmente por aí, e em um nível razoavelmente avançado, eu resolvi pegar algum livro e a ideia é sempre ter base em algum livro. Então, não principalmente quando são temas ou em algum artigo, principalmente quando são temas da matemática, dado que eu não sou matemático. Então, é sempre bom, lembrando também mais um disclaimer, né, que isso aqui não descarta a leitura do livro, ao contrário, ela ajuda e estimula. Então, hoje eu quero fazer o livro, as primeiras sessões desse aqui que eu tenho cópia. Ver se eu consigo mostrar a capa dele. A capa dele, do meu tá muito velhinha. Esse aqui é o que eu tenho. Esse que eu não vou conseguir. Esse que eu tenho aqui tá muito velhinho mesmo. É o Elementos de Topologia do Elon Lages Lima. Bem, vamos a ele, né? Elementos de Topologia, o livro do Elon Lages Lima. É um livro que ele é um livro já bastante avançado para quem estuda topologia, mas eu vou atacar o primeiro capítulo dele, parte do primeiro capítulo, e eu não vou chegar na discussão de finito, infinito, enumerável e não enumerável. Eu vou parar por aí, pelo menos nesse vídeo, não sei se em outros eu posso aprofundar. E depois eu estou pensando em pegar um outro livro de geometria diferencial, que também tem um capítulo prévio, mas ainda nessa perspectiva de variedade. Algumas pessoas estão pedindo para eu fazer geometria diferencial de curvas e superfícies. Talvez eu faça. Bem, né? Eu queria tentar terminar alguns livros, assim, porque a coisa não fique a impressão de que o canal só pega o início do livro. A gente quer ir até o final. Então, tem alguns que eu queria pegar, porque a gente começou com Gravitation, não terminou também o Gravitation, é enorme, mas eu notei que havia dificuldades para entender o Gravitation, né? Depois a gente atacou algumas outras coisas e tal, aí a gente começou com essa parte de física matemática e de geometria diferencial, né?
até porque houve uma aproximação da minha parte com um grupo de geometria diferencial, então havia o interesse da gente fazer essa discussão. Mas matemática, porque eu tenho interesse muito grande em física matemática. Então, nós vamos tentar discutir esse negócio no nível mais avançado possível. Então, tá aí, elementos de topologia geral, do Elon Laves Lima, como eu falei, esse eu tenho versão, eu tenho cópia física dele. Este é o professor Elon Laves Lima, que é o autor do livro. O Elon, ele é o professor Elon Laves Lima, é uma dessas figuras da ciência brasileira, que é uma figura, um monstro sagrado da ciência brasileira, né? Ele escreveu diversos livros, todos eles estão na agenda aqui para a gente um dia resenhá-los até o final. Como disse, a resenha não é só... a gente vai fazer os capítulos iniciais, mas, por exemplo, esse aqui mesmo, o segundo capítulo dele, é de espaços métricos, e o Elon tem um livro só de espaços métricos. Então, eu pensei que fosse interessante abordar esse livro aqui, até porque ele faz espaços topológicos, ele faz algumas definições fundamentais dessas coisas. Ele não é um livro grande, é um livro de 297 páginas, e eu gosto muito dele. Gente. Sempre que eu estudei topologia, quando eu queria estudar topologia numa perspectiva da matemática, eu pegava por eles. Em geral, quando eu quero estudar topologia, uma perspectiva da física, aí eu tenho que pegar livros específicos da física. Então, o Elon Laves Lima é já falecido, né? Ele faleceu em 17/12, em 7 de maio de 2017, não faleceu há tanto tempo assim, mas ele foi membro titular da Academia de Ciências, era professor do IMPA, praticamente fundador do IMPA. Aqui eu tenho uma pequena biografia dele. Nasceu em Maceió, Alagoas, filho de Manuel da Albuquerque Lima e Adelaide Lages Lima. No ginásio, fui aluno do professor Benedito de Moraes, que lhe despertou interesse pela matemática. Aos 17 anos, ingressou na Escola Politécnica de Fortaleza, de onde saiu um ano depois. Logo em seguida, iniciou sua carreira como professor de ginásio Farias Brito e depois no Colégio Estadual do Ceará, em cujo corpo docente foi admitido por concurso, no qual obteve o primeiro lugar. Aos 19 anos, fez os 2 primeiros anos de licenciatura em matemática na Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. Graças a uma bolsa de estudos do CNPq, transferiu-se em 52 para a Universidade do Brasil, onde obteve o bacharelado em matemática, a Universidade do Brasil, atual UFRJ. Né? Ele obteve o bacharelado em matemática em 1953. Logo após sua chegada ao Rio de Janeiro, presenciou a fundação do IMPA, criado em torno das figuras como Leopoldo Naschipin e Maurício Matos Peixoto. Por influência do primeiro, orientou seus estudos para análise funcional. Em 1954, foi admitido na Universidade de Chicago, onde obteve o grau de mestre em 55 e de doutor em 58, com uma tese sobre topologia algébrica, sob a orientação de Edwin Spiner. O projeto de análise funcional não resistirá ao extraordinário desenvolvimento da topologia, que teve em Chicago um dos focos. Na sua dissertação de doutorado, introduziu a noção do espectro do espaço topológico, que hoje se constitui uma das ideias avançadas mais fundamentais para a pesquisa da área. Regressando ao Brasil, foi admitido como pesquisador no IMPA, porém manteve seu interesse pelo desenvolvimento da matemática na Universidade Federal do Ceará, tendo colaborado com a organização da licenciatura e bacharelado e, posteriormente, da pós-graduação. Em reconhecimento à Universidade Federal do Ceará, lhe concedeu, em 1989, o título de professor de doutor honoris causa. Então, esse é o autor, né? Em 1962 a 64, desfrutou de uma bolsa Guggenheim, primeiro no Instituto de Estudos Avançados em Princeton e depois na Columbia University, em Nova York. Sob a influência de Stephen Small, dedicou-se à topologia diferencial
tendo obtido nessa época importantes resultados pioneiros sobre o campo dos vetores comutativos. Regressando no Brasil, participou junto com Roberto Salmeron, Otto Godrich, o Jaime Thiomo e outros brilhantes fase inicial da Universidade de Brasília, infelizmente desmoronada pela intolerância política. Junto com a maioria dos professores daquela universidade, pediu demissão em 65, após o golpe militar, né? Seguindo pouco depois para os Estados Unidos. Em 68, voltou para o INPA, onde permaneceu até hoje, né? Esse livro, tendo sido seu vice-diretor por mais de uma década. 69, 71, 79, 80 e 89, 93. Seu interesse pela divulgação do conhecimento matemático levou a escrever 24 livros e criar as coleções Projetos Euclides e Coleção de Matemática Universitária, mantidos pelo INPA e dirigidos por ele, bem como escrever vários artigos expositórios na Revista do Professor de Matemática e na Matemática Universitária, publicados pela Sociedade Brasileira de Matemática, da qual foi presidente de 73 a 75. Com financiamento da Sociedade Vitae e apoio do INPA, dirige desde 90, primeiro no Rio de Janeiro, depois em outras cidades brasileiras, um projeto de reciclagem de professores de matemática no segundo grau. Eu tirei isso daqui do próprio livro, né? Na verdade, eu procurei isso em diversos lugares. Mas óbvio que isso aqui está desatualizado, porque fala como se ele ainda estivesse vivo, né? Bem, não eu acho que o melhor tributo ao Elon é discutir os livros dele. Bem, aqui está a divisão como está no livro. Eu não vou seguir essa divisão, eu vou apenas até essa parte finito, infinito, enumerável e não enumerável. Acho que eu apresento o resumo, né? Os pré-requisitos formais para a leitura desse livro são a linguagem de conceitos básicos e as propriedades elementares relativas a conjuntos e funções. Como eu estava falando no início, a gente vai abordar fazer uma pequena revisão aqui sobre o conceito de funções. A noção de número real, em particular, os conceitos de supremo ou extremo superior e ínfimo ou extremo inferior, de um conjunto limitado de números reais. Então, eu vou... Nesse capítulo preliminar, o Elon ele expõe de modo sucinto, porém completo, sem demonstrações, os fatos supostos conhecidos no texto. Tornaremos assim mais precisas as duas condições acima. Esse capítulo poderá servir para recordação e referência, quanto à notação e a terminologia empregadas nos seguintes, as quais, de resto, são padrão. No último parágrafo, daremos uma lista de livros que contém em forma detalhada toda a matéria aqui tratada. Bem, isso aqui é do livro propriamente, né? Já que eu estou fazendo a ideia essa aqui é uma resenha, uma discussão acerca do livro. Tem um outro grande professor, que é o João Carlos Alves Barata, que ele tem, para quem é da física, e eu sei que muitos cursos de graduação em física têm uma deficiência grande em física matemática. O professor Barata, ele mantém essa página dele aqui, que também aborda esses temas, né? E ele atualiza periodicamente. Essa aqui é a versão mais recente da página dele. João Carlos Alves Barata é também um desses monstros sagrados da ciência brasileira, que ele mantém gratuitamente as anotações dele de física matemática, e ele vai atualizando constantemente essas atualizações, que vão aparecer aqui também com mais recorrência, principalmente quanto mais a gente se aproximar e as nossas relações com os matemáticos forem ficando mais próximas, né? Bem, vamos começar então. Ingenuamente, um conjunto é uma coleção de objetos, né? Ou seja, a gente está realmente definindo o conjunto. Eu esqueci de comentar. Essa aqui tem duas capas, né? Essa capa rosa, em tons de rosa, bege, sei lá, é uma capa, é a versão que eu tenho aqui, que é a versão de Rio de Janeiro, 1970, publicada pela editora Ao Livro Técnico e Científico da Universidade
de São Paulo. Essa com capa em azul, é publicada pela Sociedade Brasileira de Matemática. É o mesmo livro com edições distintas. A edição em azul é mais recente. A edição em rosa é mais antiga, a edição de 1970. Aqui eu tenho a edição em rosa, e aqui eu vou me pautar por aqui. Então, ele fala da necessidade do entendimento do que são conjuntos, né? Certas coleções de objetos sobre as quais certas operações podem ser definidas, conduzindo a novos conjuntos. A gente tinha feito um pouco essa discussão dessas estruturas, que a gente vai sobrepondo umas às outras, quando eu fiz uma resenha do livro... Como é que era o nome do livro mesmo? Tudo que se sabe acerca do zero. Né? Eu fiz essa resenha e sobre o fato de a gente define conjunto, e em cima da definição de conjuntos, a gente vai estabelecendo outras definições, inclusive de operações entre os membros do conjunto, entre as partes constituintes do conjunto, e a partir disso a gente vai constituindo outras estruturas matemáticas mais complicadas, né? Mas a gente vai tratar aqui bastante de alguns conceitos que nós poderíamos chamar de ingênuos, né? Então, ingenuamente, um conjunto é uma coleção de objetos, o que se apresenta como uma expressão tautológica. Essa base conceitual, porém, pode ser melhor delineada para uso em matemática, se entendermos como conjunto certas coleções de objetos sobre as quais certas operações podem ser definidas, como eu disse, conduzindo a novos conjuntos. Apontamos para o fato de existirem também coleções de objetos denominadas classes, para os quais essas operações não são supostas. Então, isso eu não chego na discussão de classes, né? E eu só chego na discussão de conjuntos. A discussão de classes vai ficar para depois. E espaços métricos, eu acho que seria muito mais interessante fazer o livro do Elon sobre espaços métricos. Aqui é o capítulo seguinte, né? Então, eu começo com uma noção muito básica, que é a noção de pertinência. X pertence a A, a letra maiúscula, é um conjunto, e X, a letra minúscula, é o elemento do conjunto. A notação X pertence a, lê-se X pertence a A. Ok, né? Significa que X é um elemento, como eu falei. Também tem o X não pertence, que é o símbolo do pertence com um traço no meio. E aí significa que X não pertence. Bem, a coisa é assim mesmo, tautológica mesmo nesse início. Então a gente tem essa notação de conjuntos A, B, C, X, Y, alfa, ou seja, os termos minúsculos vão representar conjunto, os elementos do conjunto, e os termos maiúsculos vão representar conjuntos, né? Então, e a gente, em geral, a gente vai ter essa sentença de pertinência para definir um conjunto. A gente vai ter uma sentença de pertinência e depois dizer que se X pertence a um conjunto, X gosta de uma propriedade tal, de uma propriedade P. Então, é isso que nos interessa. Então, são todos os elementos que possuem uma determinada propriedade. Então, vai ser mais ou menos assim que a gente vai definir conjuntos. E isso aparece o tempo todo na geometria diferencial, né? Qualquer que seja o conjunto X, nós concebemos o vazio, e o vazio sempre está contido em X. Isso é uma definição matemática também. Qualquer que seja o conjunto X, tem-se que o vazio está contido em X, ou seja, o conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Aí ele tenta fazer a negativa, né? Negar que o vazio estivesse contido em X, seria preciso exibir um tal elemento X, tal que X pertence ao vazio. Mas e X não pertence ao X grande, o que é inconcebível, pois X pertence ao vazio, nunca satisfeita, porque ninguém pertence ao vazio. Logo, o vazio está contido em todo X. Então, isso aqui é uma demonstração da continência
do conjunto vazio em todos os outros conjuntos. A gente define ainda o conjunto beta de X, que é um conjunto das partes de X. As partes de X são subconjuntos. E os subconjuntos de X, que estão contidos em X, eles são elementos que, além de terem a mesma propriedade que todos os membros de X têm, eles têm alguma outra propriedade. Então, eles são definidos daquele mesmo jeito que nós fizemos, né? Quando a gente fala, não, essa parte de X aqui, além da parte que todos os elementos de X contêm, possuem, eles têm mais uma outra propriedade. E, nesse sentido, se A está contido em X, A faz parte, ou seja, A é um conjunto, A é parte A é uma parte de X, logo A pertence a beta de X. Então, beta de X é um conjunto de conjuntos, é o conjunto das partes de X. Nesse sentido, o A ele é um elemento de beta de X. Ou seja, para que A pertença a beta de X, A precisa estar contido em X. Logo, A é um subconjunto de X. Então, essas duas sentenças, A contido em X e A pertence a beta de X, elas são equivalentes para todo X. E nós temos essa sentença de implicação, né? P implica em Q, e implicação dupla, que é se nós temos P, P implica em Q. E se nós temos Q, Q implica em P. Então, e às vezes a gente lê uma. Se seja P, então Q. E a outra é seja P, se e somente se que. Então, acontece, a segunda sentença, ela só ocorre, ela é se e somente se. Ocorre exclusivamente se a primeira acontecer. E a segunda não, ela não... Bem, isso eu vou alertar um pouco mais. Quando aparecer algum exemplo, eu vou retrucar isso aqui, né? Bem, isso aqui também é um exemplo. Pensei num exemplo aqui. Se A só está A está. A é um subconjunto de X, se e somente se A pertence a beta de X. Então, esse é o uso do se somente X. Por outro lado, se X é um elemento e X pertence ao conjunto X, então X, aí que entra o então. Então, X é um elemento do conjunto X. Então, esses são exemplos de aplicação dessas duas sentenças. Bem, a gente define também a união, né? Ou seja, a união B é a união de dois conjuntos sejam dados dois conjuntos A e B. A união dos dois é se um elemento X qualquer, X pertence a A ou X pertence a B, se X pertence a A ou X pertence a B, então, aí vem aquela sentença, X pertence à união B. E a interseção tem que ser ao mesmo tempo, e aí pode ser um outro exemplo da segunda sentença que eu falei. Se X pertence a A, X pertence a A, ele só vai pertencer à interseção B se e somente se ele pertencer também a B. Então, aí pode ser um exemplo de
daquelas duas sentenças que eu tinha falado, né? Então, assim, é uma discussão bastante lógica. Quando a gente tem um par de elementos, A e B, né? Um par. Eu tenho, para todos os efeitos aqui, AB é igual a BA, tanto faz. Eu quero o par, os dois. Isso a princípio. Quando for diferente disso, eu vou informar. E caso eu tenha um par que seja pelo mesmo cara, seja o cara repetido duas vezes, eu só vou representar esse conjunto como conjunto A. Então, se eu tenho um par A, B, que tem que ser igual a um par A' e B'. Isso acontece unicamente, ou seja, se e somente se A é igual a A' e B é igual a B'. Então, essa ideia que nós estamos estabelecendo aqui na verdade, a ideia fundamental para estabelecer um plano cartesiano, pares num plano cartesiano. E a gente, é uma forma da gente representar pares, né? Pares e números, pares e coisas. Então, a gente consegue representar, imagine o conjunto A na abscissa, o conjunto B nas ordenadas, e o encontro os pares dos dois elementos, do conjunto A e do conjunto B, formam um par, formam um conjunto, formam uma dupla, né? E essa dupla é pertencente ao plano cartesiano AB, A cartesiano B, que é representado por esse AXB. Aqui. Logo, se a dupla AB, A pertence a A e B pertence a B, então nós temos que o conjunto A cartesiano B. Assim, o par AB pertence ao conjunto A cartesiano B. É interessante pensar agora um subconjunto de A cartesiano B, que é o subconjunto quando eu tenho um elemento de A, eu tenho um elemento de B. Se os dois elementos forem iguais, eu tenho uma reta ali no plano cartesiano. E esse cara é um subconjunto de A cartesiano B. É isso que está escrito aí. Opa. Então, eu faço aqui algumas relações. A união B cartesiano C, A cartesiano e eu faço sem demonstrar, né? A cartesiano C, união B cartesiano C. Então, vocês vejam que o cartesiano ele atua ou seja, a união B cartesiano C pode virar A cartesiano C, união com B cartesiano C. Então, ele atua de forma distributiva. A interseção, eu também faço uma distribuição, né? Ou seja, a interseção B cartesiano C pode ser A cartesiano C, interseção com B cartesiano C. Então, tem uma relação distributiva aqui, né? E aqui, vocês vejam, na segunda linha, A menos B cartesiano C, ou seja, então, A cartesiano C é igual né, a cartesiano C menos B cartesiano C. Então, tem propriedades de produto notável nas relações entre conjuntos. Né? Se A contido em A' e B contido em B', A cartesiano B está contido em A' cartesiano B'. Então, essa teoria ingênua dos conjuntos, como eu falei, né? Ela é uma coisa do primeiro ano do ensino médio em matemática, e, em geral, é uma coisa que a gente não dá muita atenção quando a gente é estudante ali no primeiro ano do ensino médio, porque, às vezes, a gente fica querendo ver coisas que têm uma aplicação direta e tem uma aplicação imediata. E essa discussão de estrutura lógica não parece ter uma aplicação imediata
quando se vê pela primeira vez. Depois, as aplicações são infinitas, né? Então, a partir disso, a partir do momento que eu consegui constituir o conceito, percebam que eu estou edificando conceitos como se fosse um castelo de cartas, construindo uns sobre os outros. Uma aplicação F de A em B é biunívoca, né? I sobre B chama-se uma correspondência biunívoca entre A e B. Então, eu estou estabelecendo um subconjunto dentro desses subconjuntos, dentro desse conjunto de pares cartesianos, que é uma aplicação que vai pegar um elemento de A e levar um elemento de B. Então, eu vou ter um desenho de linhas nesse plano cartesiano que vão fazer essa relação de elementos de A com elementos de B. Dadas uma aplicação F de A em B e uma parte de X contida em A, um subconjunto, né? Chama-se imagem de X. Pela aplicação F ao conjunto F de X. Então, eu vou pegar a aplicação, vou fazer F A1, A2, A3. Pela F A1, A2, A3, vai em B1, B2, B3. Fazendo essa aplicação, né? Então, B1, B2, B3 é a imagem. É a imagem de F. Daqui a pouco... E aí fica definido o conjunto imagem para todo X que pertence a X. F de X é a sua imagem. Já nós vamos diferenciar imagem de contradomínio. Que são conjuntos diferentes, embora eles possam ser coincidentes em certas circunstâncias. Então, eu estudo aqui em teoria de conjuntos, considerando a aplicação, né? F aplicando na união, se você faz uma aplicação X união Y, a imagem também vai ser a união da imagem de F de X e F de Y. O mesmo ocorre para a interseção. Mas na interseção aí é diferente. Quando você faz a interseção, você pega a aplicação, você pega X interseção com Y, você faz a aplicação e leva um par cartesiano, a interseção ela vai estar contida na interseção no conjunto de chegada, né? Que é o conjunto, ou seja, A e B, se eu tenho F de A em B, A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. Então, se X está contido em Y, F de X está contido em F de Y. Sejam X dois conjuntos, eu tenho uma aplicação atuando em um conjunto e um conjunto está contido em outro. Então, a função do conjunto que está contido também está contida, a imagem, né? Também está contida na função do conjunto mais amplo. Assim como a função do vazio, de vazio em vazio. Pois bem, né? Então aí eu considero agora uma F de X, tal que X pertence a X, e eu vou conceber, se eu tinha uma aplicação do conjunto A para o conjunto B, eu vou discutir agora uma aplicação F a menos 1, que ela vai de B em A. Então, o A e o B aqui eles vão trocar de posição. O B vai ser o conjunto de partida e o A vai ser o conjunto de chegada. Então, quando eu faço isso,
Eu tenho essas mesmas propriedades. Essas mesmas propriedades continuam valendo, que eu havia definido anteriormente. Bem, a partir disso, então, isso aqui é o pré-requisito para se definir funções inversas. Então, eu estou plantando a árvorezinha aqui para poder definir as raízes, né? Eu estou solidificando a base para poder definir funções inversas, que era uma coisa que a gente estava lidando o tempo todo lá em geometria diferencial de variedades. Tinha o tempo todo a função saía da variedade e ia no espaço topológico. Saía do espaço topológico e ia na variedade. Saía da variedade e ia no espaço topológico, e em outro espaço topológico de outra variedade, aí ia na outra variedade. Então, toda essa estrutura lógica que está sendo construída aqui, ela encontra uma forte aplicação em tudo aquilo que a gente estava fazendo. Pois bem. O que eu fiz? 57. Tá, eu vou trocar agora de assunto e vou falar de famílias, reunião, interseção e produto cartesiano. Então, vamos chamar de elementos, considerar um elemento, elementos de um conjunto, eles vão ser indexados por um parâmetro L, né, de lambda. Então, consideramos o seguinte: seja X um conjunto genérico, qualquer. Uma família X uma família em X está relacionada a L quando nós temos a aplicação, né? X é uma aplicação de L em X, ou seja, você tem os índices, vou associar índices aos elementos de X, e é isso que consiste a minha aplicação, né? Então, a aplicação X é uma aplicação que eu vou fazer um índice, colocar, é como se eu estivesse colocando uma etiqueta em cada elementozinho de X, e cada desses caras etiquetados, eles vão pertencer ao conjunto L, que é o conjunto dos caras etiquetados de X. E esse L, ele é um conjunto associado aos números reais positivos, ou seja, seria o conjunto dos números naturais. E assim a gente vai ter duplas, N-uplas, né, que não são... Então, tem dupla, tem tripla, tem quadra, e N-uplas são um conjunto que você tem um time ali de elementos, né? Então, vamos ter N-uplas elementos relacionado à aplicação de L em X. Então, isso vão ser as N-uplas elementos que eu posso escrever desse jeito. Ou seja, eu tenho aqui que X ele vai estar representado por cada um desses elementos que poderiam ser ditos como componentes de X ou coordenadas. Então, eu faço o tempo todo lá em geometria diferencial cartas coordenadas, coordenatizações e tal. E eu estou aqui plantando o conceito fundamental para fazer isso. E pessoal que lida com vetores e tal, está cansado de ver isso, a gente escrever vetor desse jeito. Mas, por enquanto, eu não vou falar de vetores. Então, eu tenho um par, onde A pertence a A e B pertence a B, logo isso é um par cartesiano. Eu tenho uma união AB, né? E uma família no conjunto X, com índice no conjunto dos naturais, que são os inteiros positivos, né, é chamado uma sequência de elementos. Uma tal sequência é, pois, uma função de x de n em x, indicada por x igual a x e n, ou por x, aí você escreve em componentes, né, como a gente escreve em vetores, sendo o valor da aplicação x no elemento n pertence aos naturais, indicando que xn é chamado o enésimo termo dessa sequência de números naturais, que é exatamente, a gente está normalizando aqui aquela forma de você escrever vetores, né, com componentes e tal. Então, se eu tenho
elemento A de lambda, indexado em L, uma família de conjuntos, A de lambda com índices em L, a reunião dessa família é o conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos A lambda. Então, ou seja, a união dos A lambda é um conjunto do X, tais que X pertence a algum A lambda, algum subconjunto. Então, a gente tem essa aplicação do X nos A lambda, que é representado por isso aqui. F de lambda é igual a P de lambda, GOF, composição, seu sinalzinho de função composta, né, em F. E aí, F é X em π A lambda, que é um produtório dos A lambdas, ou seja, é como se estivesse fazendo um produtório de todos esses conjuntos indexados. Então, F lambda de X é a lambdaésima coordenada de F de X. Aqui é como se eu estivesse pensando uma coordenada, uma componente de X. Ok. Então, para cada lambda pertencente a L, uma aplicação F de X em A lambda, né? Bem, eu já tinha falado isso aqui. Vamos ver. No caso partícula, o que eu fiz? Opa, eu voltei. Eu tinha falado dessa. No caso particular, em que todos os índices, todos os elementos indexados com o índice lambda pertencente a L são iguais ao mesmo conjunto, escreve-se que AL, em vez do produtório de A lambda para lambda pertencente ao conjunto dos índices, o conjunto AL é formado por todas as aplicações do conjunto dos índices em A. Então, por todas as aplicações, por todos os resultados dessa aplicação, né? É costume indicar que o produtório de n igual a 1 até o infinito a n é um produto cartesiano de uma sequência de conjuntos. Então, os elementos produtórios a n são sequências A1, A2 até 3 pontinhos até a n. Tais que a n pertence a n maiúsculo, ou seja, os elementos a n pertencem ao conjunto dos elementos, ao conjunto de todos os elementos a n para cada número natural associado. E todas essas regras aqui estão valendo para esses caras. Bem, eu resolvi parar por aqui, talvez isso esteja muito abstrato. Não é uma coisa que físico costuma refletir muito sobre. Eu vou fazer, a partir de então, o próximo, eu vou pegar um outro livro de geometria diferencial para aprofundar sobre funções, e depois eu vou retomar a agenda normal do canal, a não ser que alguém resolva se queixar de alguma coisa comigo, né? E reclamar de algum vídeo que eu possa voltar aqui e trazer mais elementos. Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Sejam sempre bem-vindos aos gélidos domínios da Etertenebras, né?